Olá pessoal, vamos dar prosseguimento à aula anterior. Primeiro eu quero lembrar que você só vai ter sucesso no Kali Linux se você primeiro aprender a usar o Linux. Se você pulou as aulas do curso que ensina a usar o Linux, primeiro você aprende o Linux. E no curso de Kali Linux nós temos essas aulas de Linux. A outra coisa que você precisa fazer é chegar no Kali Linux sabendo o que fazer. Não é sabendo usar a ferramenta, é sabendo o que fazer com essas ferramentas. Vou dar alguns exemplos. Se você pretende usar o Kali Linux em uma invasão, você precisa saber invadir. Porque a invasão, não existe um único tipo de invasão. Tem invasão de rede, a invasão de rede sem fio, a invasão de computadores de usuários, invasão de contas de e-mail, de serviço de mensagem, invasão de redes sociais, invasão de dispositivos móveis, invasão de sites, de servidores, invasão que usa e que não usa IP. Para cada tipo de invasão, existe um conjunto de ferramentas. E se você chega no Kali Linux sem dizer exatamente qual o tipo de invasão que você pretende, como é que você vai selecionar as ferramentas corretas? Isto se aplica também a quem pretende usar o Kali Linux para fazer pentest. Quem quer fazer pentest precisa conhecer pelo menos uma metodologia de pentest, como por exemplo a OSSTMM, a PTES, a OWASP, a NIST, a OSCP, alguma da ICCONSIL, ou no mínimo, alguma metodologia proprietária, como por exemplo, a metodologia de teste de invasão simplificado para pequenas e médias empresas, que é o que ensinamos na escola de TI. Até quem pretende usar o Kali Linux para fazer perícia forense aplicada à informática, precisa chegar no Kali Linux sabendo periciar. Porque o treinamento em Kali Linux não é nem um treinamento de invasão, não é nem um treinamento de perícia e nem um treinamento de pentest. O problema é que tem muita gente vendendo curso, colocando o nome Kali Linux e pentest. E as pessoas acreditam que estão aprendendo pentest. Mas quando nós perguntamos, ou quando olhamos a grade do curso, nós vemos que não foi ensinado o pentest. O pentest só existe no nome do curso. O que foi ensinado foi a usar as ferramentas do Kali Linux. E eu vou bater nesta tecla o tempo todo. Não é aprendendo a usar a ferramenta que você vai conseguir resultados. É aprendendo a fazer o que você quer, perícia, pentest ou invasão, e aí sim você vai no Kali Linux ver qual das 300 e tantas ferramentas servem. Alguns podem pensar assim, mas se eu aprender as 300 e tantas ferramentas, depois não fica mais fácil eu chegar no Kali Linux e ver qual eu vou usar? Na verdade, não. Primeiro que ninguém vai ficar estudando 300 e tantas ferramentas. Se você estudar uma por dia, isso aí dá um ano. Como tem ferramenta que em um dia você não dá conta de aprender, nós estamos falando aí de mais ou menos uns 2 anos estudando ferramentas, estudando todos os dias. É muita disciplina e ninguém faz isso. Até porque não haveria resultado, né? Você tem resultado quando você sabe o que fazer com a ferramenta, não quando você aprende a usar a ferramenta. O curso de Kali Linux ideal, só Kali Linux. Ensina Linux e ensina a usar as ferramentas do Kali. Mas como as pessoas, na verdade, procuram o Kali Linux não é para usar ferramentas, é para fazer invasão, pentest ou perícia, o ideal é que você tenha, ou junto ou separado, o curso de invasão, pentest ou perícia. No nosso caso, estes cursos são separados. Invasão é na escola de hackers, pentest e perícia é na escola de TI, onde você tem na escola de TI a disciplina pentest
e perícia, dependendo do curso que você está fazendo. Aí você pega o conhecimento do pentest e aplica usando a ferramenta correta do Kali Linux. Ou você pega o conhecimento de invasão e aplica usando a ferramenta correta do Kali Linux. Ou a perícia. Você pega o seu conhecimento de como fazer perícia e usa a ferramenta correta do Kali Linux. Porque se você chegar no Kali Linux sem a menor ideia de como invadir, de como fazer pentest ou de como periciar, você não vai ter a menor ideia do que fazer com o Kali Linux. Você vai usar a ferramenta, você vai ver o resultado e não vai saber o que fazer depois. Para a aula de hoje, preparamos para você 2 conteúdos importantes. O primeiro é uma estratégia para você entender e usar rapidamente a maioria das ferramentas do Kali Linux. O segundo é como usar o Kali Linux com a nossa metodologia de invasão em 3 passos da Escola de Hackers. Lembrando que a Escola de Hackers ensina várias formas de invasão. Para esta aula, eu selecionei a invasão em 3 passos porque ela é indicada para o Kali Linux. Vamos começar com uma visão geral das ferramentas por categoria. São 13 categorias. E ao conhecê-las, você meio que já identifica quais são as categorias de ferramentas indicadas para o que você pretende fazer. O primeiro grupo de ferramentas é formado pelas ferramentas de levantamento de dados, ferramentas de enumeração. O uso destas ferramentas é muito comum no pentest e são ferramentas que você usa para obter informações a respeito do alvo. O segundo grupo de ferramentas tem as ferramentas de análise de vulnerabilidades. Nesse grupo você encontra as ferramentas de varredura de portas e as ferramentas de varredura de vulnerabilidades. Repare que a Nmap tanto está no primeiro grupo, porque ela faz levantamento de informações, como ela está no segundo grupo, porque ela faz a varredura de portas. Isso vai ocorrer com mais algumas ferramentas, de a mesma ferramenta estar em mais de um grupo, por se tratar de uma ferramenta multifuncional. No terceiro grupo, encontramos as ferramentas de análise de vulnerabilidade em aplicações web. É praticamente a continuação do segundo grupo, porém, são ferramentas específicas para alvos que estejam na web. Sites, por exemplo. Se a ideia é invadir um site, esteja certo que algumas das ferramentas que você vai precisar estão nesta categoria 3. Mas nada impede de você usar também as ferramentas da categoria 2 e da categoria 1. No quarto grupo de ferramentas, você encontra apenas 2 que são usadas para testes de invasão em banco de dados. É para quem pretende aplicar a técnica do SQLi ou SQL Injection ou SQL, se você preferir a pronúncia em inglês. No quinto grupo, vemos as ferramentas para ataques de senhas. Para melhor usar estas ferramentas, é importante que você tenha algum conhecimento de criptografia e criptoanálise. No sexto grupo, vemos as ferramentas de invasão de redes sem fio. Como existe mais de uma técnica de invasão de rede sem fio, você precisa chegar aqui sabendo qual técnica pretende usar para que você selecione a ferramenta mais adequada. O sétimo grupo é o das ferramentas de engenharia reversa. Essas ferramentas só devem ser usadas
por programadores experientes que tenham um bom conhecimento da linguagem Assembly. Senão vai ser perda de tempo fuçar as ferramentas de engenharia reversa. No 8º grupo, vemos as ferramentas mais cobiçadas, que são as ferramentas de invasão, os exploits. Uma dessas ferramentas, a Metaxploit Framework, possui tantos recursos que para aprendê-la é melhor você fazer um curso só de Metaxploits. No grupo 9, encontramos as ferramentas de sniffing e spoofing. Essas ferramentas são muito usadas em invasão de redes. Neste grupo também vemos algumas ferramentas para invasão usando a técnica homem no meio. E é como eu já falei, primeiro você conhece a técnica e depois você seleciona a ferramenta. As ferramentas do grupo 10, que são as ferramentas de pós-exploração, têm por finalidade apagar rastros e também plantar uma porta de acesso para retornar depois. É uma estratégia que só indicamos em algumas circunstâncias, mas a maioria das metodologias de pentest americanas inclui esta etapa. Quase encerrando, aqui no penúltimo grupo, grupo 12, vemos algumas ferramentas para a geração de relatório. Como são ferramentas automatizadas, quase sempre estes relatórios eles não são tão úteis quanto o relatório que você faz manualmente, selecionando os dados de cada ferramenta. Apenas lembrando que relatório é para pentest e também para perícia, que no caso é o laudo. Quem está apenas querendo fazer uma invasão não tem necessidade de gerar relatório. No último grupo, grupo 13, outra ferramenta que merece um estudo à parte, que é o kit de ferramentas de engenharia social. Eu vou mostrar para vocês como é que este kit funciona, mas é como eu falei, ele tem muitos recursos e ele necessita de um curso à parte para você entender o funcionamento e usá-los todos.
Apesar da aparente simplicidade, essa técnica, do jeito que demonstramos, só vai funcionar se a vítima usar o mesmo computador do invasor. Percebeu isso? Apesar de ser uma forma de conseguir senha de rede social ou senhas em geral, senhas de sites, no curso de formação Hacker, ensinamos outras formas de obter senha, com maior alcance e até com maior facilidade. Só não pense que você vai conseguir qualquer senha, porque se assim fosse, você conseguiria a senha do Bill Gates, a senha do Mark Zuckerberg, a minha senha, a senha de um desses presidentes, como o Biden, o Putin, o atual do Brasil, Bolsonaro, a senha do Lula. Imagina conseguir a senha do Bolsonaro e do Lula e colocar mensagens de um xingando o outro. Então não pense que você vai conseguir qualquer senha. Você vai conseguir as senhas que você conseguir. Eu não sei quais são, você que vai me dizer. A mesma segurança que tem a conta do Twitter, a conta do Google, a conta do Facebook para o presidente dos Estados Unidos é a mesma segurança que tem a conta do João Ninguém. Não existem dois Facebooks, um para o presidente e um para o povão. É o mesmo Facebook, é o mesmo Twitter, é o mesmo Google. É só você compreender isso, que você não vai ter acesso a todas as senhas que você quiser. Você vai ter acesso às senhas que você conseguir. E quais são essas, eu não tenho a menor ideia. Voltando ao Kali Linux, observe que ensinar todas estas ferramentas deixaria o curso muito caro e muito demorado. Porque se eu tiver que fazer 100 horas de aula, eu tenho que cobrar por 100 horas de aula. E além disso, você precisa estudar por fora as centenas de tecnologias que ainda não conhece. Se eu vou ensinar uma invasão de FTP, eu não vou ensinar como é que funciona o FTP. O ensino do FTP é feito em um curso de redes, por exemplo, um curso de administração de servidores. Ou a pessoa ela aprende por conta própria o FTP, ou ela procura um curso que lhe dê uma formação tecnológica. Então, este é o impedimento de sair ensinando todas essas ferramentas. É o tempo que vai levar e a tecnologia que você precisa saber. Mas o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou te ensinar como é que você aprende a usar qualquer ferramenta, ou pelo menos a maioria das ferramentas do Kali Linux, com relativa facilidade. Lembrando que na prática, no dia a dia, você não precisa de mais de 10 ferramentas de uso geral e umas 10 que você só vai usar de vez em quando. E que ferramentas são essas? As 10 de uso geral e as 10 que só se usa de vez em quando. Esta lista é muito individual, é você que vai começar a usar e separar. Essa eu quero, essa eu não quero, essa eu quero. E quando você perceber, você estará com uma lista ali de umas 10 ferramentas, às vezes mais, às vezes um pouco menos, e umas outras que você só vai usar de vez em quando. Isso é com o tempo, é com você praticando que você vai chegar à sua própria lista de ferramentas. Isso não acontece só no Kali Linux, não. Imagine alguém que está começando um negócio de manutenção de motocicletas. Não adianta você chegar lá e o sujeito já ser experiente e você perguntar quais ferramentas eu devo ter. Porque ele vai dizer quais ferramentas ele usa. De repente, o tipo de moto que você vai consertar não tem nada a ver com aquelas ferramentas. Então você começa com o mínimo necessário, e no caso do Kali Linux, são os programas de varredura de portas e de vulnerabilidades, e a partir daí você vai crescendo, você vai vendo quais outras ferramentas você vai precisar, da mesma forma que aconteceria se você abrisse uma oficina de moto. Você receberia a primeira moto, teria lá um conjunto básico de ferramentas, e conforme fosse notando a necessidade de uma ferramenta específica para determinado modelo, uma ferramenta que vai facilitar o trabalho, você vai criando seu kit. É um kit muito pessoal. Mas não se preocupe, você, a partir desta videoaula, vai conseguir entender e aprender qualquer uma ou a maioria das ferramentas do Kali Linux.
Aí você usa a que você quiser, dentro do que você precisar. Primeiro vamos entender alguns conceitos, começando pelo conceito de IP e de URL. Em algum momento este conceito já foi passado, mas como nós vamos precisar dele agora, faremos uma breve revisão. IP você já sabe que é um número que serve como endereço que identifica algum dispositivo na rede local ou na internet. O IP é para saber onde o dispositivo está, seja ele um site, um servidor, um modem roteador. Onde você está agora é o seu endereço. E o IP está para um endereço como o teu endereço residencial está para você. A única forma de te localizar é sabendo o teu endereço. Da mesma forma, os recursos da internet, sites, servidores, modems, roteadores, são localizáveis pelo IP. Baseado no que já explicamos, também acredito que você já tenha entendido que nem toda invasão usa IP. Na demonstração da captura da senha do Facebook, nenhum IP foi necessário, porque ali, supostamente, o usuário estaria fazendo a tentativa de login em uma máquina previamente preparada pelo invasor. A maioria das senhas obtidas ocorre assim. O usuário entrega a senha, sem perceber, é claro. O segundo conceito que você precisa aprender é o de URL. A URL também é um identificador de localização. Sua forma mais conhecida, ela aparece nos sites quando você digita http ou https //www, nome do site, .com ou .com.br, ou ponto com qualquer outra extensão válida como .org, .mil, .gov, .net, por aí vai. Nas ferramentas do Linux, tanto podemos informar o IP como a URL, mas algumas ferramentas só aceitam IP, e a maioria converte a URL no IP do alvo. Só você testando para saber. Se não funcionar de um jeito, ou seja, se você digitar o endereço do site e não funcionar, você usa o IP do site. Já explicamos que para obter um IP de uma URL, você pode trabalhar com o comando ping. Esse comando existe em todos os sistemas operacionais, ou pelo menos nos mais usados. No Kali Linux, a maioria das ferramentas funciona em linha de comandos, então não espere janelas, botões e menus como você, provavelmente, está acostumado a ver no Windows. Algumas ferramentas precisam ser executadas como root. E aí você pode entrar neste terminal, que é o terminal root, ou se a própria ferramenta já abrir um terminal root, ela vai te pedir a senha do Kali. Em nosso caso, se você estiver usando este Kali versão máquina virtual, a senha é Kali, como já explicamos anteriormente. Quando você clica sobre o nome de uma ferramenta no Kali Linux, tanto pode acontecer de já abrir um terminal com um prompt, ou o que vai abrir é o menu da ferramenta. Ou seja, pode abrir um prompt do Linux simples, pode abrir um prompt do Linux root, ou pode abrir o menu da ferramenta. Às vezes, abre um resumo dos comandos e depois o prompt do Kali Linux. E às vezes, abre o prompt da ferramenta. Parece confuso, mas não se preocupe que conforme você usar, você vai perceber quando é um, quando é outro. A execução da ferramenta em sua forma mais simples consiste em digitar o nome da ferramenta seguido do IP ou da URL do alvo. E já será possível ver o resultado. Observe que as ferramentas não fazem invasão. Elas trazem uma informação que poderá ser útil ou não. É através da análise do resultado da ferramenta que você vai decidir se aquela ferramenta... Com o tempo, você vai ter de cabeça o nome da ferramenta.
Quando isso ocorrer, você poderá abrir um prompt de comando root ou um prompt de comando de usuário e executar a ferramenta de forma direta, sem precisar ir até o menu de opções. Como eu disse, a execução da ferramenta em sua forma mais simples consiste em digitar o nome da ferramenta seguido do IP ou da URL do alvo, e já será possível ver o resultado. Vamos ver isso acontecendo com uma dessas ferramentas de coleta de informações aqui do grupo 3. Vamos ver como funciona a SSL Scan, cujo nome já está dizendo que se trata de um programa que faz a varredura em servidor SSL. Isso quer dizer que se o alvo não tem servidor SSL, não haverá resultados, não havendo, portanto, motivo para usar a SSL Scan. E conforme eu já expliquei, você entra aqui no prompt, digita o nome da ferramenta, em nosso caso SSL Scan, ou entra aqui no menu e clica sobre o nome da ferramenta. Neste caso, não fez muita diferença, que ao clicar no nome da ferramenta, abriu-se foi o prompt. Estou digitando o nome da ferramenta, SSL Scan, seguido da URL do alvo que pretendo testar, neste caso www.google.com. Observe que a ferramenta converteu a URL em endereço IP e realmente exibiu várias informações sobre os servidores SSL do Google. Aí você deve estar se perguntando, o que fazer com essa informação? Minha resposta é, você é que tem que me dizer por que você quis fazer essa varredura. O que você sabe sobre SSL? Você pretendia fazer algum ataque ao servidor SSL? Quais tipos de ataque ao SSL você conhece? O que você obtém se tiver sucesso em uma invasão de um servidor SSL? Se estas perguntas são estranhas para você, ou seja, se você não tem a menor ideia do que é SSL, não sabe como atacá-lo e nem o que pode ser feito se tiver sucesso com a invasão do SSL, é sinal de que o ataque ao SSL, no momento, não é para você. Caso queira, o que você pode fazer é pesquisar sobre o SSL. Saber mais sobre esta tecnologia. Qual tipo de invasão dá para fazer no SSL? Qual o resultado que se obtém? E aí você poderá chegar à conclusão se é algo que te interessa ou não. É por este motivo que você precisa chegar na ferramenta com uma estratégia, uma técnica, um método de invasão, porque a ferramenta só vai ser útil se você já tiver um uso para ela. Imagine uma oficina, você pegar uma chave qualquer e levar até o carro que está para consertar. O mais provável é que a ferramenta selecionada aleatoriamente não sirva para o que o mecânico pretenda fazer. No Kali Linux funciona do mesmo jeito. A ferramenta só é escolhida depois que você tem um alvo, já decidiu qual será a estratégia, técnica, método ou metodologia, seja ela de perícia, de pentest ou de invasão. Quando você tem isso,
você já sabe qual é a categoria de ferramenta que você vai precisar. Aí fica mais fácil, porque na mesma categoria tem 2, 3, às vezes mais ferramentas, e você poderá testar umas 2 ou 3 para ver qual funciona melhor, e com o tempo acontecerá o que eu te falei. Aquela que você vê que funciona melhor é a que você vai reservar e vai usar sempre. E as outras que você inicialmente também testou e viu que não dão um bom resultado, ou que o resultado é o mesmo, mas a outra é mais fácil de usar, você acaba não as usando mais. Passa a ter um repertório, como eu disse, de mais ou menos umas 10 ferramentas que vão resolver tudo para você. Vou te ensinar 2 estratégias para você aprender por conta própria, se não todas, pelo menos a maioria das ferramentas do Kali Linux. Essas estratégias funcionam bem em ferramentas únicas, porque no Kali Linux tem ferramentas que na verdade são várias em uma, como por exemplo o kit de ferramentas do engenheiro social. Algumas das ferramentas você vai precisar estudar separadamente em um curso à parte, porque elas possuem uma forma própria de trabalhar. Você precisa entender qual é o método desta ferramenta para poder usar a ferramenta. Para as ferramentas que não dependem de um método próprio, você deve fazer assim. Você acessa a ferramenta e usa o nome da ferramenta seguido do IP do alvo ou da URL. Nós já demonstramos isso com a SSL Scan. Vamos ver agora com outra ferramenta, com a WP Scan, que é uma ferramenta de varredura específica para sites com WordPress. Aqui de novo aquela observação, se você não tem a menor ideia do que seja o WordPress, não há motivo para usar a ferramenta. Mas como estamos querendo demonstrar como as ferramentas, em sua maioria, são fáceis de usar, vamos praticar nesse WP Scan, mesmo que você não tenha a menor ideia do que seja o WordPress. Até porque basta eu dizer que o WordPress é uma ferramenta para a construção de sites. Então, basicamente é isso. É um site construído em WordPress, construído com a ferramenta WordPress. Quer dizer que invadir vai ser invadir um site. Como se trata de uma ferramenta usada em alvo com WordPress, se o alvo não tiver WordPress, não terá nada para a ferramenta oferecer. Na ferramenta SSL Scan, nós vimos que bastou digitar o nome da ferramenta seguido do IP ou da URL. Você também deve lembrar que a Nmap, em sua forma mais simples, funciona do mesmo jeito. Você digita Nmap seguido do IP ou da URL do alvo. No caso da WP Scan, você precisa incluir alguns elementos a mais que nós chamamos de flags. A forma mais simples de usar a WP Scan está aparecendo aí na sua tela. Agora, o pulo do gato é o que eu vou passar aqui para você. Na página oficial do Kali Linux, tem manual de todas essas ferramentas, manuais simplificados. Vamos ver como isso funciona com a WP Scan. Você entra aqui na página da documentação das ferramentas no Kali Linux. Uma vez na página da documentação, você digita o nome da ferramenta, qualquer ferramenta que você quiser. E você vai ter, então, um pequeno manual da ferramenta.
Neste manual, apenas 3 informações te interessam neste primeiro contato. A primeira informação é uma descrição do que é e para que serve esta ferramenta. Observe que esta descrição está em inglês. Isto não representa um obstáculo, porque basta copiar a informação em inglês e colar no Google Tradutor. Uma segunda informação útil é como instalar a ferramenta caso você queira instalar esta mesma ferramenta em alguma outra versão do Linux. E a terceira informação, que provavelmente é a que você vai considerar mais útil, é como usar a ferramenta em sua forma mais simples. Estas 3 informações estão aparecendo aí na sua tela. Assim como você aprendeu no Nmap, as ferramentas elas não funcionam apenas em sua forma mais simples. A forma mais simples é ideal para um primeiro contato, mas é importante, depois que você viu o funcionamento da ferramenta em sua forma mais simples, você estudar um pouco para saber quais são as outras opções da mesma ferramenta. Muitas ferramentas, se você digitar o nome da ferramenta, tracinho e letra H minúscula, ela apresenta para você um resumo das outras opções da mesma ferramenta. E eu preciso dizer que ninguém usa todas estas opções. Da mesma forma que ninguém usa apenas a opção mais simples. Então existe aí um meio termo entre todas as opções da ferramenta e entre a ferramenta com a opção mais simples. Você que está começando, primeiro domine a ferramenta em seu uso mais simples, a sua forma mais simples de uso. Depois você começa a dar passos maiores. Assim você chega lá sem atropelo. Com estas instruções, você será capaz de aprender por conta própria qualquer ferramenta do Kali Linux. Agora, o que você deve estar se perguntando é como usar a informação da ferramenta para fazer uma invasão. Aí depende. Quando demonstramos a captura da senha do Facebook, você entendeu que, uma vez a senha e o nome de usuário revelados, é só pegar essa senha e nome de usuário, ir no Facebook e entrar. No caso desse WP Scan, por exemplo, você já entendeu que ele faz a varredura e exibe os plugins do WordPress. Quais plugins estão em uso no site? Geralmente, a vulnerabilidade do WordPress, a invasão do WordPress, ela se dá através do plugin. E essa invasão ela ocorre com o uso de exploits. Tem uma aula só sobre exploits, para você entender o que é, como usar e onde procurar exploits.
Mas para você ter uma visão completa do processo, eu vou demonstrar para você um site vulnerável descoberto com a ferramenta WP Scan. O site é este que está aparecendo aí para você. Observe no relatório da ferramenta vários plugins. O próximo passo é você copiar cada nome deste de plugin e pesquisar para ver se este plugin tem alguma vulnerabilidade. Esta pesquisa é feita no banco de dados de exploits. Observe que este plugin, apenas um, que eu pesquisei, ele aparece com 3 vulnerabilidades. E quando você clica no link em que apareceu a vulnerabilidade, já aparece qual é a técnica que você precisa para fazer a invasão. Quando você clica ali para saber mais, já aparece também qual é a técnica que você vai usar. Observe que aí já não é mais um problema de como fazer a invasão, porque a invasão seria executando este código. O problema aí, talvez é o que vai acontecer contigo, é você não saber como programar. Não precisa nem ser programar, mas pelo menos saber como executar um programa. Então o processo ele não é exatamente tão complicado. O grande problema é que quem está começando, principalmente quem não é da área de tecnologia, o grande problema que essas pessoas encontram é que para tudo se faz necessário o conhecimento da tecnologia. Então, você quer invadir um WordPress, você tem que saber instalar um WordPress, configurar um WordPress. Aí você chega aqui, encontrou uma vulnerabilidade, já sabe que pode invadir, encontrou o exploit, porque nem sempre a gente encontra neste site. Tem que ficar procurando em Deep Web, em grupo hacker. Mas aqui você encontrou o exploit. O que o impede de invadir, então? Provavelmente a falta de conhecimento de como colocar este exploit para funcionar. E como colocar este exploit para funcionar? E assim encerramos este curso de Kali Linux. É um curso que ele pega ali do básico até o intermediário. Lembre-se que o Kali Linux é um sistema operacional, é um sistema repleto de recursos e de ferramentas, mas assim como acontece com quem usa o Windows ou o Mac OS, você só precisa aprender os recursos e ferramentas que realmente vai precisar. Você não usa tudo do Windows, nem tudo do Mac OS. Tem um monte de coisa aí no sistema operacional que você está usando que você nem sabe que existe. Agora, as suas necessidades, elas vão aparecer conforme o uso. Não se preocupe em entender direito o funcionamento do Kali ou das ferramentas por enquanto. O principal é você entender o conceito. E este conceito que eu te passei, ninguém te ensina.
As pessoas vão te ensinar ferramentas, você vai aprender ferramentas e não vai saber o que fazer com elas. Eu estou te ensinando o que fazer com a ferramenta. Conforme você for aumentando o seu conhecimento e ganhando experiência com invasão, cada vez mais você vai ser capaz de saber quais categorias. Lembre-se, não se escolhe ferramenta sem antes ter escolhido a categoria. Você vai saber quais categorias você vai precisar, com o tempo, com a prática, com a experiência. Agora eu fico por aqui. Aguardo todas as suas dúvidas, que poderão ser tiradas comigo no WhatsApp. Até lá!